Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre bradicardia e algumas alterações cardiológicas que acontecem nos atletas. Esse assunto foi abordado nesse vídeo devido a um caso clínico apresentado por mim, de uma paciente de 46 anos, atleta, assídua e intensa, que após uma cirurgia bariátrica, ela perdeu peso e conseguiu então melhorar sua performance durante a atividade física, se tornando uma atleta regular. A paciente ela vinha para uma cirurgia plástica, uma dermolipectomia de abdômen, e com uma pressão de 96, 94 por 45, mais ou menos, uma frequência cardíaca de 40, 42 batimentos por minuto, e depois da indução da anestesia, a frequência dela ainda reduziu um pouco. Então, algumas perguntas foram feitas na apresentação desse vídeo no canal em relação à resposta que ela apresentou quando a gente utilizou a atropina. A paciente não teve uma resposta importante. Na verdade, eu usei, depois da indução da anestesia, a frequência dela baixou para 38, 36, e eu fiz a atropina com a intenção de melhorar um pouco, preocupado que eu estava com a questão do débito cardíaco dela. A gente sabe que o débito cardíaco é composto pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, durante a anestesia, era preocupante para mim essa frequência tão baixa em relação à manutenção de um débito cardíaco que satisfizesse as necessidades sistêmicas. Por isso eu fiz a atropina, fiz 1 miligrama, não respondeu, fiz mais meio miligrama, não respondeu, melhorava um pouquinho, mas depois voltava aquela frequência de novo. Então, eu mantive essa paciente sob anestesia, mas aí eu incluí a monitorização do nível de consciência, utilizei o BIS para índice bispectral, né, para ver se eu poderia baixar mais a concentração do anestésico inalatório para evitar o despertar intraoperatório. Aí eu percebi que o valor do BI estava já em 66, quer dizer, se eu baixasse mais a concentração do agente inalatório, ela poderia acordar. Então, foi ótimo eu ter utilizado o índice bispectral para poder controlar a anestesia de maneira satisfatória. Então, vi que não tinha nenhuma taxa de supressão, pude voltar à concentração do agente inalatório e manter uma anestesia segura dessa forma. Mas na apresentação do vídeo houve a pergunta, né? Mas qual a resposta normalmente apresentada pelo atleta quando da utilização da atropina? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas do atleta em relação à sua parte cardíaca. Já no início, no final do século XIX, no começo do século XX, foram percebidas as alterações que o atleta apresentava, tanto em relação à sua frequência cardíaca, que era reduzida, em relação ao indivíduo sedentário, com atividade física de menos intensidade, e também foi percebido o aumento da área cardíaca na ausculta, o que foi corroborado posteriormente com o surgimento da radiografia. As alterações eletrocardiográficas foram também se apresentando à medida que se estudava o assunto, e tudo isso corroborado com a utilização do ecocardiograma e da ressonância magnética, na intenção de descobrir se aquelas alterações que se apresentavam, tanto fisiológicas, funcionais, quanto anatômicas, seriam de importância no desenvolvimento de patologias cardíacas. E na comparação com algumas patologias, a, foi percebida a semelhança de algumas características, como vai ser visto posteriormente. E já que haviam essas semelhanças, a preocupação aumentava e aumentava também a preocupação em se diagnosticar eventuais patologias concomitantes, né? Aquelas que eram
concomitantes com o desenvolvimento das características cardiológicas de um paciente atleta de alta performance. Então, a gente sabe que o indivíduo normalmente tem uma frequência cardíaca que gira entre 60 e 100. Abaixo de 60 a gente considera bradicardia, e os indivíduos praticantes de atividade física de alta performance, eles têm uma prevalência maior de algumas arritmias, tanto as arritmias que cursam com diminuição da frequência cardíaca, mas alguns atletas ou ex-atletas de alta performance apresentam também arritmias de aumento, que cursam com aumento da frequência. Inclusive, há hoje o conhecimento de que há uma maior prevalência de fibrilação atrial entre os atletas de alta performance, principalmente após longos anos de atividade. Em relação à bradicardia, o que se tem é que o que se tem ou o que se tinha, e o conhecimento ele vai se avolumando ao longo do tempo, com estudos e observações, mas é, à primeira vista, a redução da frequência cardíaca era atribuída a um aumento da vagotomia do paciente, um aumento da atividade simpática, da atividade parasimpática, atividade vagal, que faria com que essa frequência fosse menor, e que também haveria uma redução da atividade simpática. Então, uma alteração do balanço entre o simpático e o parasimpático, prevalecendo então a vagotonia e assim o aumento da presença de bradicardia entre os atletas. E essa bradicardia, ela se manifestava de maneira mais frequente à medida que o atleta apresentasse condicionamento mais intenso, ou que ele intensificasse seus treinos. Também foi observado que, na maioria dos atletas, haveria um aumento do volume sistólico e um aumento tanto produzido pelo aumento do volume diastólico final, quanto pela condição contrátil do paciente, a força contrátil aumentada. E aí os estudos foram mostrando uma diferença entre atletas que praticavam esportes com um fundamento mais aeróbico e características mais associadas a indivíduos que praticavam atividade física de força. Então, indivíduos praticantes de corrida, principalmente corrida de longa distância, atletas de remo, atletas de ciclismo, teriam características diferentes daqueles atletas que praticam, por exemplo, arremesso de peso, wrestler outras atividades de força. Também foi considerada considerado o efeito de fatores genéticos sobre a facilidade de adaptação desses indivíduos a esses esportes, tanto na capacidade progressivamente aumentada, quanto na adaptação acelerada do próprio coração. E fatores nutricionais que poderiam também levar a maior facilidade dessa evolução desses pacientes. Então, algumas características no eletrocardiograma desses pacientes mostram um alargamento do espaço PR, um alargamento do intervalo QRS, um alargamento e, às vezes, encurtamento do intervalo QT, uma elevação do ponto J, que poderia ser manifestação de uma repolarização precoce, característica desses pacientes. E muitas vezes os pacientes também evoluem com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, uma redução progressiva da onda R no complexo QRS em derivações precordiais direitas, mas mais frequente que isso, o padrão de bloqueio de ramo direito, que seria o inverso, aumento da onda Q do complexo QRS em derivações precordiais direitas.
Também foi verificado, com alguma frequência, a inversão da onda T, tanto em parede diafragmática quanto em parede lateral. Então, algumas alterações que se apresentavam com maior frequência nesses pacientes. Outra alteração também, o surgimento de onda delta, semelhante à onda que se apresenta em alguns quadros de síndrome de pré-excitação. Então, aqui as manifestações eletrocardiográficas descritas anteriormente, muitas vezes com padrão de aumento da hipertrofia do ventrículo esquerdo ou aumento da hipertrofia do ventrículo direito, que a gente vai vendo progressivamente aqui ao longo da apresentação. Mas o que a gente vê com mais frequência é a bradicardia, né? A queda progressiva da frequência cardíaca à medida que o indivíduo se prepara-se e intensifica a sua atividade física. E essa bradicardia pode ser uma bradicardia sinusal, pode se apresentar como um bloqueio um bloqueio atrioventricular de qualquer grau. Os mais frequentes são os mais simples, desde um alargamento do espaço PR acima de 200 milissegundos, mas o surgimento de tanto de bloqueio atrioventricular, BAV, de segundo grau, de tipo MOPS 1 ou MOPS 2, até o surgimento de padrão compatível com bloqueio atrioventricular completo. Então, esse bloqueio atrioventricular de terceiro grau que pode aparecer e pode ser patológico ou não, pode ser revertido até com atividade física, já que em alguns indivíduos a atividade física aumentaria o tônus do sistema nervoso simpático com aumento da frequência de ativação do nódulo sinusal, mas também com aumento da velocidade de condução atrioventricular, facilitando, então, a reversão do bloqueio de terceiro grau. Mas o surgimento de alguma dessas características aqui leva à necessidade da investigação para saber se há algum fundamento anatômico também, compartilhando no surgimento dessas alterações para que a gente tenha tranquilidade na condução de uma anestesia, sabendo que o paciente pode responder eventualmente a algum tratamento, desde que isso tenha comprovação em avaliações cardiológicas prévias. E o bloqueio atrioventricular, então, é uma das características e as bradicardias ou os surgimentos de arritmias nesses pacientes, também com escapes posteriores a essa redução da frequência cardíaca, levou à classificação dos escapes em três tipos: aquele escape que pode surgir pela ausência do estímulo chegando após o início no nódulo sinusal, então permitiria o surgimento de escapes como pode surgir, por exemplo, no ritmo juncional. Então, o surgimento de ritmos acessórios, pela ausência de chegada de estímulo lá de cima, a gente sabe que existe uma hierarquia na velocidade de estímulo elétrico cardíaco, onde o nódulo sinusal tem uma velocidade de escape maior. Isso inibe outros focos de estímulo inferiores e, na ausência deles, focos inferiores podem surgir, mas sempre numa frequência menor. Então, se houve uma ausência da chegada no nódulo atrioventricular, por exemplo, na região juncional, não chegou o estímulo natural do paciente, pode haver um escape ali juncional pela ausência, mas pode ter também a usurpação, que é o surgimento de um estímulo abaixo daquele estímulo natural, daquela hierarquia natural, uma região anatomicamente inferior, que pode escapar mesmo havendo uma frequência razoável de chegada de estímulo. Seria a extrasístole, aquele batimento que chega de uma forma inesperada. E existe a forma mista também de aparecimento. Mas em relação à apresentação do ritmo juncional, que pode acontecer no atleta também,
Existem as frequências conhecidas, a frequência normal, juncional, que é de 40 a 60 batimentos por minuto, abaixo de 40 seria uma bradicardia juncional. O ritmo juncional acelerado, que é entre 60 e 100, e a taquicardia juncional, que é acima de 100. E esse ritmo juncional ele pode aparecer de várias formas. Então, tem a bradicardia juncional que surge em uma frequência abaixo de 40, onde o paciente não está apresentando estímulo ou chegada de estímulo elétrico naquela região, portanto, você não vai ver nenhuma onda P, vai ver só o complexo QRS. Existe o ritmo acelerado, e nesse caso aqui, esse ritmo acelerado, ele apresenta uma onda P invertida, é o sinal de que esse estímulo juncional ele está indo tanto para cima, em direção ao átrio, e por isso a onda P surge negativa, diferente da onda P positiva, que é aquela onda P que chegou através de um estímulo nascido no nódulo sinusal, mas aqui, nesse ritmo juncional, aparece a onda P invertida e o complexo QRS. E pode também haver a ausência da onda P, já que esse complexo QRS pode eventualmente surgir sobre aquela onda P que surgiria aqui. E a taquicardia juncional, que não é exatamente uma característica do atleta, mas que pode acontecer também em qualquer situação que haja uma excitação excessiva ali naquela região, por intoxicação medicamentosa, alteração eletrolítica, e nas condições associadas de um paciente que eventualmente pode até ser atleta ou não, mas que tenha uma condição cardíaca que facilite essa arritmia. Eventualmente, durante uma atividade física extenuante, a frequência cardíaca ela atende uma resposta simpática aumentada com o aumento da frequência cardíaca. E nós temos, naturalmente, a nossa frequência máxima, que pode chegar até cerca de 200 batimentos por minuto, e a frequência mínima, que normalmente é em torno de 60. Os indivíduos atletas de alta performance, eles têm uma frequência cardíaca reduzida, e essa redução vai ser tão mais intensa quanto melhor seu condicionamento. Mas a frequência cardíaca máxima normalmente não se altera com a atividade física. Portanto, o volume sistólico que está aumentado em alguns atletas, ele acontece devido ao aumento do volume diastólico final. Apesar de eles terem uma hipertrofia é, ventricular, tanto de esquerda, mas às vezes até direita também, essa hipertrofia não impede que eles tenham uma complacência ventricular adequada, e isso faz com que haja um aumento do volume diastólico final. Então, isso é o ponto de partida do aumento do débito cardíaco nesses pacientes, já que a frequência cardíaca máxima ela não vai ser alterada normalmente devido a essa atividade física. Então, nos indivíduos de alta performance, principalmente naqueles indivíduos que praticam atividades de resistência, atividade aeróbica, eles têm um aumento do diâmetro interno do ventrículo esquerdo devido ou que leva a esse aumento do volume diastólico final. Enquanto os indivíduos que praticam atividade física de força, arremessador de peso, levantador de peso, pacientes que praticam atividade de luta, principalmente as de luta agarrada, eles têm um aumento da resistência vascular periférica. Então, o volume sistólico final ele pode eventualmente estar diminuído devido à melhor força de contração miocárdica, mas em relação à fração de ejeção, sempre vai ter uma redução importante devido a essa competência contrátil, esse inotropismo positivo que é bastante intenso nesses pacientes. Mas atenção para a diferença entre o tipo de atividade. Os esportes isotônicos elevam o volume sistólico, enquanto os esportes isométricos aumentam a resistência vascular sistêmica. Nesse estudo,
publicado já há bastante tempo, em 1999, foi percebido que os atletas eles apresentam um maior diâmetro interno da cavidade do ventrículo esquerdo. E esse aumento desse diâmetro ele é um aumento que é tão mais importante quanto maior for a atividade aeróbica. E alguns atletas chegam a ter um aumento importante. Vejam que, enquanto o normal desse diâmetro interno entre 35 e 55 milímetros, atletas de alta performance têm até 55% têm valores normais desse diâmetro, mas 14% apresentam diâmetro diâmetro igual ou maior que 60 milímetros. Então, ocorre realmente um desvio, e aqui a, a diferença dessa intensidade pode ser até maior em pacientes se esse fosse um trabalho realizado diferenciando atletas de esportes diferentes, como mencionado anteriormente, mas sempre vai haver um aumento do diâmetro interno, um aumento pequeno ou maior, dependendo do tipo de esporte. E nesse quesito, aqui eles publicam quais os tipos de esportes que vão aumentar mais esse diâmetro. Então, os esportes de resistência, ciclismo, corrida, remo, esses esportes vão causar um aumento mais expressivo nesse diâmetro interno do que os esportes de força, né, propriamente dito. Mas vai quase sempre acontecer um aumento desse diâmetro, independente do esporte, apenas a intensidade de aumento vai ser diferenciada. E essa publicação aqui, mais antiga, mostra isso de maneira mais efetiva. O valor o volume diastólico final de ventrículo esquerdo e de ventrículo direito vão estar aumentados em esportes de resistência de uma maneira muito mais intensa do que aqueles esportes de força, que é arremesso de peso e aquela atividade de luta wrestling, que é uma luta agarrada, que exige bastante uso de força durante a atividade. Então, vai ter sempre um aumento do volume diastólico final, um aumento do diâmetro interno, mas esse aumento vai ser muito mais expressivo em atividade de resistência. Enquanto a hipertrofia do ventrículo esquerdo vai ser mais intensa nas atividades de força, como pode ser visto aqui, do que nas atividades de resistência. Vai acontecer também, mas em intensidade menor. E aqui nesses gráficos pode ser visto de maneira mais fácil a comparação do diâmetro interno, que não é tão alterado nas atividades de força, e aumenta mais nas atividades de resistência, esse diâmetro interno, ou seja, o volume diastólico final, enquanto o espessamento tanto da parede livre quanto do septo acontece mais nas atividades de força, enquanto as atividades de resistência se altera um pouco em relação ao indivíduo de controle, aquele que não pratica atividade de alta performance. E aqui nessa outra publicação de autores brasileiros, que publicaram no Jornal Americano do Colégio de Cardiologia, no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, eles utilizaram, como era um estudo invasivo, com a utilização de estímulo intracardíaco, a utilização de pacientes em número menor foi utilizado, então, seis pacientes num grupo controle e seis pacientes atletas para observar a resposta tanto à atropina quanto ao propranolol, ou seja, a avaliação da intensidade da interferência do sistema nervoso autônomo na frequência cardíaca e na resposta a bloqueio, tanto simpático quanto parasimpático, para ver se
o sistema nervoso autônomo tem tanta influência assim no controle ou na indução dessa bradicardia do paciente, do indivíduo atleta de alta performance. Então, eles utilizaram pacientes onde a história foi colhida para afastar, excluir pacientes que tivessem algum nível de cardiopatia, hipertensão, utilizassem drogas de ação sobre o aparelho cardiovascular e outras situações que pudessem interferir no resultado da pesquisa. Então, foi feito o exame físico, foi feito o eletrocardiograma de repouso e foi feito o teste de esforço para avaliar o condicionamento dos indivíduos e o consumo de oxigênio. A ideia foi comparar consumo de oxigênio, automaticidade e a condução atrioventricular nesses indivíduos. E a, a tabela aqui nesse diapositivo mostra que a comparação antropométrica dos pacientes mostra que houve semelhança entre os grupos e o esperado aconteceu, a frequência cardíaca menor nos indivíduos atletas, quando comparados com os não treinados, e a maior capacidade de consumo de oxigênio deles em relação também aos não treinados. Apenas essas foram as diferenças. O intervalo QT foi igual, a frequência máxima foi igual nos dois grupos, confirmando o que comentamos anteriormente, onde a frequência cardíaca máxima não se altera pela atividade física, o que se altera o volume sistólico. Então, essas foram os resultados da comparação de base desses indivíduos. E foi feito, então, o estímulo cardíaco interno, induzindo a aumento ou diminuição da frequência cardíaca de maneira artificial para ver a velocidade de resposta e de condução atrioventricular. E depois esses pacientes em repouso, 15 minutos em repouso após a realização dos testes anteriores, os indivíduos inicialmente, a partir de parâmetro aqui, esse parâmetro mede o tempo de condução de um ciclo sinusal normal. Então, existia uma velocidade maior nos indivíduos um tempo, perdão, de condução maior nos indivíduos atletas, então, seu tempo de condução maior devido à menor velocidade de condução do estímulo, justamente pela vagotonia desses pacientes, assim se pensava. E nos indivíduos não treinados, o tempo de condução menor, porque ele tem uma velocidade maior de condução. Então, inicialmente foi utilizado o propanolol na dose de 0,2 miligramas por quilo de peso e houve uma redução da frequência cardíaca nos dois grupos. E a redução foi na mesma intensidade, mostrando que os dois grupos tinham uma interferência similar do sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso simpático, ele respondeu de maneira similar. Vejam que apesar do indivíduo treinado, ele tem uma frequência cardíaca menor e, por isso, um maior tempo de condução, mas ele respondeu de maneira similar ao uso do beta-bloqueador, ou seja, aquela influência do sistema nervoso autônomo, ela respondeu de maneira similar nos dois indivíduos, mas a frequência cardíaca final foi igual nos dois grupos. Então, isso mostra que, apesar do indivíduo atleta ele responder ao uso do beta-bloqueador, ele continua com uma frequência inferior ao indivíduo não treinado. E, nesse ponto, foi administrado no paciente a atropina na dose de 0,04 miligramas por quilo de peso. Aqui também, os dois grupos responderam de maneira similar, mostrando que há uma atividade do sistema nervoso parasimpático também, e o uso da atropina bloqueando os receptores muscarínicos levou a um aumento da frequência cardíaca. Mas vejam que, mesmo respondendo com o aumento da frequência cardíaca, similar ao grupo não treinado, os pacientes, os indivíduos, atletas bem treinados, atletas de alta performance,
continuavam com uma frequência cardíaca menor. Então, a conclusão dos autores foi que, apesar de haver a interferência do sistema nervoso autônomo sobre a atividade elétrica cardíaca, essa atividade elétrica cardíaca ainda tinha algum comando intrínseco do coração, mantendo sempre aquela frequência cardíaca menor no atleta de alta performance. Isso corroborou o que já se conhecia anteriormente, a existência de um sistema nervoso autônomo intrínseco do coração, que se adaptava à medida que esse indivíduo se preparava com a sua atividade física mantida de alta performance. Então, esses indivíduos, esses autores, eles concluíram com algumas hipóteses onde a alteração de equilíbrio iônico, alteração bioquímica, alteração de adaptação mecânica e o feedback eletromecânico daqueles pacientes que tinham contrações miocárdicas mais intensas durante a atividade física deles, levando a uma hipertrofia excêntrica nos pacientes de atividade de força e concêntrica nas atividades de força e excêntrica nas atividades mais aeróbicas. Então, essa hipertrofia miocárdica com aumento da complacência, aumento do volume diastólico final, levava muitas vezes os pacientes, ao longo de muitos anos ou de atividade física muito intensa, à dilatação ventricular com aumento progressivo da possibilidade de aumento da área da válvula mitral e até, muitas vezes, da válvula tricúspide, podendo levar a aumento da área do átrio correspondente, que pode, eventualmente, ser causa do aumento da prevalência de fibrilação atrial em atletas. Então, são situações que devem ser avaliadas quando há surgimento de manifestações muito suspeitas e, apesar desse comando mais intenso do sistema nervoso autônomo intrínseco do coração, essa publicação de 2014 de Souza mostra que isso foi corroborado no estudo dele, mas ele comenta que há uma interferência do sistema nervoso autônomo no desenvolvimento desse aumento de interferência do sistema nervoso autônomo intrínseco do coração, uma vez que foi visto que em pacientes com coração denervado, essa adaptação ela não aconteceu. Esse remodelamento, tanto funcional quanto anatômico, acaba não acontecendo. Então, há necessidade da interferência do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, na atividade, no desenvolvimento desse remodelamento, mas esse remodelamento depois ele é mantido e comandado mais pelo sistema nervoso autônomo intrínseco do coração. Então, essas foram as conclusões e tentando responder perguntas que foram feitas em relação à resposta do atleta de alta performance à utilização da atropina, que aconteceu de uma maneira condizente com o que está publicado aqui nessas referências. Bom, muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado da apresentação do conteúdo e estamos abertos a perguntas e críticas. Um grande abraço.